Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula, nosso primeiro vídeo sobre o curso gratuito que a gente vai aplicar para vocês sobre projetistas de ventilação industrial, os fundamentos básicos, a gente vai passar tudo para vocês nessa sequência de vídeos que vai seguir a partir desse primeiro vídeo, então fiquem atentos. Para quem não sabe o que está acontecendo aqui, é porque você ainda não me acompanha no Instagram, então já segue a gente lá, @tmr.engenharia, para não perder nenhuma novidade. Dentro dessa primeira semana agora, a gente vai passar o conteúdo básico sobre projetos de ventilação industrial, os fundamentos básicos, para vocês entenderem, para quem não entende nada sobre o assunto, e também para quem quer seguir nessa área, né, de ventilação industrial e não sabe como ou por onde começar também, para ter um norte e seguir o passo a passo aí que a gente vai passar para vocês ao longo dessas semanas que virão pela frente, beleza? Eu me chamo Felipe, sou engenheiro mecânico, sou fundador da TMR Soluções de Engenharia, também sou engenheiro de segurança do trabalho. Vou aplicar esse curso para vocês e espero que vocês gostem. E se caso ficar alguma dúvida, pode me chamar, tanto no Instagram quanto também comentar aqui abaixo dos vídeos para que eu possa ajudar vocês, beleza? Vamos seguindo então, galera. Aqui são os módulos que a gente vai aplicar para vocês, né? Então, vamos começar pelos conceitos e definição sobre ventilação industrial, introdução à mecânica dos fluidos, contaminantes do ar, ventilação geral diluidora, ventilação industrial diluidora, ventilação natural, ventilação local exaustora, equipamentos coletores de poluente, dutos ventiladores, medição e ventilação industrial, diluição de contaminantes na atmosfera e as referências bibliográficas. Apesar de ser um curso gratuito e totalmente de fundamentos básicos, é um curso bem completo. Esse curso seria pago, porém a gente conversou internamente aqui e decidiu entregar para vocês um conteúdo básico gratuito para quem não tem a possibilidade de estar fazendo um curso pago, enfim, vai ser de grande valia para quem está iniciando no mercado e até os profissionais também que já atuam no mercado, tem bastante dúvida, acredito que vai ser de grande valia, beleza? Então vamos começar. Conceitos fundamentais, então, o que é ventilar um ambiente? Né? Ventilar é trocar o ar de um recinto fechado. Esta troca, então, ela ocorre por meios naturais e é denominada ventilação natural. Quando ela é induzida por equipamentos mecânicos, é denominado ventilação mecânica. O objetivo fundamental da ventilação é controlar a pureza do ar, visando a segurança e o bem-estar físico dos trabalhadores. A ventilação industrial também trata das aplicações da ventilação no setor industrial. Então aqui a gente tem uma exemplificação, né, de como que funciona a ventilação dentro de um ambiente, dentro de um recinto. Tá? Então ele entra por um lado, faz a circulação do ar dentro de um ambiente. Quando a gente renova esse ar aqui, quando a gente troca o ar que está interno aqui e insufla um ar novo, a gente tem uma renovação de ar no ambiente. Então, o conceito de renovação de ar é insuflar ar, fazer a movimentação e a troca daquele ar que estava interno, que estava totalmente poluído, né, com uma qualidade não tão boa, fazer a renovação dele com um ar puro e depois exaurir esse ar que estava contaminado para fora desse ambiente. Aplicações da ventilação industrial. A maior parte das indústrias necessita de um sistema de ventilação para manter ou melhorar o ambiente de trabalho. O seu emprego pode ser dividido em 3 áreas principais, que são elas: controle de contaminantes em níveis aceitáveis, controle da temperatura e umidade para conforto e prevenção ao fogo e às explosões. A ventilação industrial não visa apenas atender condições favoráveis para aqueles que trabalham no interior das fábricas ou nos seus limites. O objetivo é também impedir que o lançamento de contaminantes na atmosfera, através de chaminés ou outros recursos, venha poluir o ar, ameaçando a saúde e a vida da população vizinha ou até mesmo de locais relativamente afastados. Tá? Então, muita gente acha que é só fazer o tratamento ou insuflar ar dentro de um ambiente, mas a gente também tem que cuidar das questões da poluição atmosférica, né?
ou também de contaminar os ambientes circunvizinhos da onde você vai estar aplicando a solução de ventilação industrial. A questão do tratamento para exaustão do ar para a atmosfera, para jogar esse ar poluído na atmosfera, ele tem que ser tratado, né? Então não adianta a gente fazer a retirada do ar poluído dentro do ambiente e jogar para fora e esse mesmo ar poluído retornar para dentro do ambiente novamente ou chegar até outras pessoas que estão trabalhando ao redor daquele local que você está aplicando a solução de ventilação industrial. A ventilação ela pode ser classificada em dois grandes grupos, que são a ventilação local exaustora, também chamado de VLE, e a ventilação geral diluidora, chamado de VGD. A ventilação local exaustora ela é realizada por meio de um equipamento que capta o contaminante no local onde ele é gerado, indicado também para situações em que as fontes geradoras de poluente identificadas e localizadas no interior do ambiente. E aqui a gente tem um esqueminha, né? Então, a ventilação local exaustora, ela capta o ar num ponto gerador de poluentes, né? Através de um captor. Esse captor ele pode ser de várias maneiras que a gente vai ver mais à frente nesse curso, tá? Então, ele entra através do captor, tem uma rede de dutos para fazer o transporte, né, desse ar contaminado misturado com o ar puro nos dutos, passa por um equipamento de controle de poluentes, que aqui no caso é um filtro. O ventilador é que faz o diferencial de pressões e faz a movimentação do ar dentro deste duto até chegar no ambiente de descarga aqui ou na chaminé de descarga. E a gente tem também um esquema de ventilação geral diluidora, que ele proporciona ventilação, circulação e diluição de contaminantes presentes no ar de um ambiente. Ele é indicado para situações em que a fonte de poluição do ar não é identificada no interior do ambiente e onde não apresente poluentes de média e alta toxicidade. A função da ventilação geral diluidora é fazer com que o contaminante, se caso for feito a aplicação do sistema de ventilação industrial para diluição de contaminantes, né, faça com que esse contaminante, que tem que ser obrigatoriamente de baixa toxicidade quando é aplicado, quando é manipulado, né, dentro de um ambiente, um poluente de média ou alta toxicidade, é obrigatório a implementação de ventilação local exaustora, mas quando tem um contaminante, um poluente de baixa toxicidade, a gente pode estar aplicando um sistema de ventilação geral diluidora para estar diminuindo a concentração desse poluente no ambiente, trazendo para níveis aceitáveis, né, para não estar levando algum perigo para os operadores, para os trabalhadores daquele ambiente, tá? Ventilação geral diluidora, então, ela faz a movimentação do ar, né? Ele insufla ar de um lado do recinto, circula esse ar dentro do recinto para fazer a diluição, né, a diminuição da concentração desse poluente no ambiente, e por outro lado faz a exaustão ou a saída, a retirada desse ar contaminado, né, para fora do ambiente, que no caso aqui a gente tem um sistema de filtragem na entrada e na saída, ou seja, a gente está tratando o ar tanto na entrada do recinto quanto na saída do recinto. Ventilação geral para conforto e eficiência do homem. Para esta finalidade, a ventilação geral tem o foco de controlar a temperatura e proporcionar o conforto térmico do ambiente, melhorando a eficiência do homem em seu trabalho, restabelecendo as condições desejadas. Esta solução é comumente utilizada em situações onde ocorre aumento de temperatura ambiente devido a equipamentos ou condições climáticas e resfriamento do ar devido a certas instalações ou ao clima. É chamado também de ventilação geral de ambientes normais. Então, nesse caso, para conforto e eficiência do homem, quando você tem um trabalhador que faz uma operação dentro de um ambiente que tem um gasto energético muito alto ou que trabalhe com equipamentos que geram algum tipo de calor, a gente precisa estar implementando o sistema de ventilação geral para conforto e eficiência do homem. Para quê? Para que ele trabalhe em condições normais, né? Para que ele não tenha nenhuma ação contra a saúde desse operador e também para climatizar o ambiente, né? Para ele estar num bem-estar físico para estar exercendo a sua função dentro de um ambiente, beleza? A gente tem também a ventilação geral para a saúde e segurança do homem. Já neste caso, a ventilação geral tem o foco de controlar a concentração de gases, vapores e partículas no ambiente. Com isso, é possível diluir o contaminante em um recinto quando não é possível capturá-lo antes deste se espalhar no ambiente. Também é conhecida como ventilação por diluição. Pode-se utilizar a ventilação geral por um dos seguintes métodos.
admissão e exaustão de ar naturais, insuflação mecânica e exaustão natural, insuflação natural e exaustão mecânica, insuflação e exaustão mecânica. Veremos no módulo de ventilação geral diluidora cada um destes métodos. Então, assim, quando a gente tem um sistema de ventilação industrial para a saúde e segurança do homem, a gente sabe que tem um poluente que está sendo emanado naquele ambiente, e a gente tem que diminuir a concentração desse poluente no ambiente para trazer um nível de concentração de poluentes no ambiente aceitáveis para a vida e a saúde dos operadores naquele local. Tá? Como que a gente faz esse esquema? A gente pode tratar com um sistema totalmente natural, quando a gente faz o cálculo e dimensionamento de aberturas, né, de entrada e saída de ar no ambiente. Quando a gente tem um sistema de insuflação mecânica e exaustão natural, é quando a gente tem um esquema, né, de ventilação movimentado por ventiladores no insuflamento e aberturas de saída dentro de um galpão, seja aberturas de portas, janelas, enfim. Quando a gente tem sistema de insuflação natural, que a gente tem um esquema de aberturas de portas e janelas venezianas, né, que entra esse ar, e a exaustão mecânica, que é feita por um ventilador, por um esquema mecânico de ventilação. E quando a gente tem um esquema de insuflação e exaustão mecânicas, que é quando a gente tem um esquema totalmente controlado, né, um esquema mais avançado, porém que ele tem um custo um pouco maior. Beleza? Medida de controle. Não existem regras pré-estabelecidas para a indicação das medidas ou dos métodos que devem ser utilizados para se controlar os riscos sanitários industriais. As condições específicas de cada indústria determinam o tipo de proteção a ser empregado. O controle de um contaminante raramente é efetuado através de uma única medida. Usualmente, envolve a utilização de uma combinação de métodos e medidas. Além das medidas de controle de engenharia, podemos também tornar medidas administrativas ou pessoais. A seguir, será mostrado cada uma dessas medidas que podem ser tomadas. Então, a gente tem as medidas de controle de engenharia, que é o que a gente vai abordar aqui nesse curso, tá? Que envolve a substituição de materiais, substituição ou modificação de operações, processos e equipamentos, isolamento através de enclausuramento por barreiras mecânicas, métodos úmidos, ventilação local exaustora e ventilação geral diluidora. As medidas de engenharia, então, envolvem a questão de equipamentos de controle coletivo, né, os chamados EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva, e monitoramento ambiental. As medidas de controle administrativas, a gente tem a questão das normas, permissões de trabalho, práticas seguras de trabalho e ordens de serviço, métodos seguros de trabalho, manutenção e limpeza, armazenamento e rotulagem adequados, sinalização, rotas de fuga e avisos, vigilância e prevenção do impacto. Então, essas medidas são medidas que a gente também pode tomar para estar diminuindo a concentração de poluentes dentro do ambiente, os riscos, né, que a gente pode estar proporcionando para o nosso operador, através das medidas administrativas também, além da medida de controle de engenharia, a gente pode estar aplicando para fazer a questão da diminuição, né, dos riscos fornecidos para os trabalhadores naquele ambiente. Tá? As medidas administrativas, então, elas envolvem a questão de normas, procedimentos seguros de trabalho, sinalização e rotulagem. E por último, a gente tem as medidas de controle pessoal, que são os exames médicos periódicos, treinamento e educação, capacitação de trabalhadores, limitação da exposição, rodízio e rotação de tarefas, higiene pessoal, equipamentos de proteção individual, seleção, adaptação e vedação, manutenção e treinamento. Que envolvem nessas medidas pessoais são os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, treinamento e monitoramento ambiental e a questão do médico, né, a questão dos exames periódicos. Observação importante: o principal parâmetro de um projeto de ventilação industrial é a vazão de ar. Ela determina praticamente todas as dimensões da instalação de ventilação. Quando se quer ventilar um ambiente, é necessário retirar a mesma massa de ar que será introduzida neste recinto. Porém, é imprescindível que sejam previstas aberturas de entrada e aberturas de saída com dimensões e posições adequadas. Na ventilação industrial, por via de regra, o escoamento do ar pode ser considerado incompressível. No cálculo de perda de carga no escoamento de ar contaminado, quando a relação entre a massa de contaminante e a massa de ar é pequena, a presença do contaminante pode ser ignorada. Na ventilação industrial, essa relação é normalmente menor que 1%, onde é prática usual adotar-se esta hipótese. E aqui a gente vai ver um pouco mais a fundo sobre isso, né? Como que a gente
consegue ver mais claramente através de cálculos toda essa questão que foi abordada aqui. E é isso que a gente vai trazer nesses próximos exemplos, tá? Então a gente vai mostrar que em ventilação industrial o escoamento do ar pode ser considerado incompressível sem erro apreciável. Então a gente tem os dados, né? Vamos considerar como dado uma condição extrema de funcionamento, ou seja, uma variação máxima de pressão do ar em escoamento de 408,16 mm de coluna da água, ou seja, 4.000 pascal. Além disso, será aceita a hipótese de que esta variação de pressão seja isentrópica, onde que a pressão é igual à pressão atmosférica, que é igual a 101,3 kPa. Determinar então a variação relativa da massa específica. Como que a gente faz isso, Felipe? A gente pode estar utilizando então algumas equações básicas, né? A gente tem aqui pressão multiplicado pelo volume específico elevado a K. Esse K é uma constante isentrópica para o ar, que é constante. Tá? Da equação 1.1, a gente obtém a equação isolando a pressão, né? Calculando o diferencial dessa equação, então a gente encontra o diferencial da pressão igual a constante multiplicado pelo fator K, multiplicado então pela massa específica do ar elevado a K menos 1, multiplicado pelo diferencial da massa específica. Dividindo então a equação 1.3 pela equação 1.2, a gente obtém essa equação aqui abaixo, ou ainda de uma força aproximada, pode-se escrever a equação da variação da massa específica. Com isso, a gente tem os valores, né? A gente tem o valor de 4.000 PA dividido por 1.4, que é o fator K, para a constante isentrópica para o ar, multiplicado então pela pressão atmosférica, que é 101.300 pascal. Esse dimensionamento a gente pode ver que a variação da massa específica é de 2,8%, que é muito baixa. Uma variação perfeitamente tolerável para as aplicações de engenharia, sendo, portanto, razoável a hipótese de escoamento incompressível. Beleza? Nesse segundo exemplo, a gente vai ver em ambientes ventilados os contaminantes não são sujeitos a apreciáveis movimentos, para cima ou para baixo, devido à sua própria densidade. Tá? Então a gente tem os dados que, para essa demonstração, vamos considerar um solvente tetacloroetileno, cuja densidade relativa do ar é de 5,7 e presente no ambiente com uma concentração de 10.000 ppm. ppm são partes por milhão. Tá? Então a gente tem a densidade relativa do tetracloroetileno, que é 5,7, densidade relativa do ar, que é 1. 10.000 ppm pode ser considerado em porcentagem em 1%. Tá? Determinar a densidade relativa da mistura contaminante do ar. Então a gente tem a equação, né, da densidade relativa da mistura, que são as somas das densidades relativas presentes no ambiente, multiplicado então pela sua fração. Beleza? Então, se a gente fosse trocar os valores aplicando essa equação, a gente ia ver que a densidade importante no movimento é a densidade relativa da mistura. Como essa mesma resulta em um valor muito próximo da unidade, né, fica evidente o enunciado proposto. Então, como ele varia muito pouco, a gente pode perceber que a densidade relativa da mistura é muito baixa. Nesse terceiro exemplo, a gente vai mostrar, né, que a umidade presente no ar, o vapor da água, ele se altera muito pouco a sua massa específica. Então, muita gente me pergunta, Felipe, mas a densidade do vapor da água influencia muito nas questões aplicáveis, né, à ventilação industrial? A gente vai ver através desse exemplo que não. Para ilustrar, vamos considerar ar saturado a 25 graus Celsius e pressão atmosférica normal. Então a gente tem temperatura, que é a temperatura do ar de 25 graus Celsius, a pressão de saturação, numa temperatura de 25 graus Celsius, é 3.170 pascal, pressão igual à pressão atmosférica, 101.300 pascal. Determinar então a relação da massa específica de ar seco menos a massa específica de ar úmido, dividido pela massa específica de ar seco. A gente vai utilizar então a equação básica de ρ, né, que é a massa específica, ou densidade do ar, igual a pressão dividido pelo R, que é a constante das leis ideais dos gases perfeitos, multiplicado por T, que é a temperatura do ar. Determinação da massa específica do ar, então a gente tem que a densidade do ar seco é igual à pressão atmosférica sobre o R, né, atmosférico, que é uma constante multiplicada pela temperatura. Assim resulta então 101.300, que é a pressão atmosférica, dividido por 287, que é a constante ideal dos gases, multiplicado então por 298,15,
que nada mais é do que 25 graus Celsius mais 273,15, que passa então o valor de graus Celsius para Kelvin, tá? Encontrando o valor de 1,1838 kg por metro cúbico. Esse é a densidade do ar seco. Determinação da massa específica do ar úmido. A massa específica do ar úmido será a soma da massa específica do ar seco presente na mistura com a massa específica do vapor da água contido na mesma. Quando a umidade está presente, cada componente exerce uma pressão parcial, cuja soma é igual à pressão atmosférica. Então, as massas específicas do ar seco e do vapor da água deverão ser calculadas com as respectivas pressões parciais desses componentes, resultando em densidade do ar seco da mistura é igual à pressão parcial do ar seco da mistura dividido pela constante R do ar multiplicado pela temperatura. A gente tem a pressão parcial do ar seco, que é 98.130. A gente tem a constante ideal dos gases perfeitos, que é 287, multiplicado por 298,15. A gente tem o valor de 1,1468. Essa é a densidade do ar seco da mistura. A gente tem a densidade do vapor da água, que é a pressão parcial do vapor da água dividido pela constante ideal da água, né, multiplicado por T, que é a temperatura. Com isso, a gente tem que a pressão é 3.170, o R é 461,52, multiplicado por 298,15, a gente tem o valor de 0,023 kg por metro cúbico. Com isso, a gente tem as informações que a gente precisa e pode encontrar, então, a densidade do ar úmido, que nada mais é do que a soma da densidade do ar seco da mistura mais a densidade do vapor da água. Encontrando isso, então, a gente encontra o valor de 1,1698 kg por metro cúbico e pode encontrar, então, a variação dessas densidades, né? Então, a gente tem que o valor da densidade do ar seco é de 1,1838, menos a densidade do ar úmido, que é 1,1698, dividido por 1,1838, a gente encontra, então, que a densidade do ar ela se altera 1,18%. O cálculo acima ele mostra que a variação da massa específica de ar, considerando-se a presença de vapor da água, é desprezível. Por quê, Felipe? Porque os valores se alteram muito pouco. Então, você pode considerar que que a massa específica do ar ela é constante, beleza?